entrei. Já tem gente aí? Você já entrou. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Neia. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Neia, minha amada, paz do Senhor, amiga querida. Meu esposo amado entrou. Paz do Senhor, irmã Isabel. Glória a Deus. Manéia, presente que o Senhor enviou para minha vida. Irmã Darcilene, bom dia, paz do Senhor. Andréia, Kites, paz do Senhor, minhas irmãs. Vamos aguardar um pouquinho nossas irmãs entrar. Daniele Ferreira, seja bem-vinda. Verinha, paz do Senhor. Desse jeito, Neia. É difícil, né? Mas a gente precisa. Aleluia. Eu também acho. Verinha, é lindo esse louvor, lindo. Amém. Nalu, minha amiga, querida, também já entrou. Seja bem-vinda. Eita, glória! Paz do Senhor, irmã Joseli Vaz. Paz. Nessa manhã o Senhor tem falado para a gente descansar. Em meio às tempestades que nos acometem, a gente precisa descansar no Senhor. Tem vezes que o Senhor não nos dá outra opção. Nós precisamos descansar e confiar. Glória a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida de cada irmã que já entrou. Irmã Eliette Gomes. Paz do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco hoje. Já falou muito comigo, muita coisa. E eu creio que Ele vai falar aos nossos corações, vai continuar falando, né? Eu tô muito emocionada, irmãs. Vocês não têm noção de como eu tô emocionada de estar aqui hoje. Porque foi um grande desafio para que eu pudesse estar aqui. Não foi fácil, não é fácil. Mas o Senhor nos deu essa vitória, essa oportunidade de estarmos aqui, juntas, né? E eu louvo a Deus por isso. Bom, deixa eu colocar outro louvor aqui. E esse louvor,
Irmã, acho que eu vou colocar. Eu tava querendo colocar, não sei se eu vou colocar agora. Vou colocar. Preste atenção na letra desse louvor. É bem pequenininho, mas preste atenção. E você vai chegar. Tânia, paz do Senhor. Patrícia Silva. Abandone o barco. Porque o teu deserto vai servir de testemunho e vai levantar Alguém de novo. Ele vai restaurar De alguém de novo. e vai ressuscitar os sonhos De alguém de novo. Você não vai parar. Você não pode parar, irmãos. Nós não temos esse direito de parar, não temos. E você vai chegar. Lígia Santo, Pai do Senhor. Meu esposo amado, tá falando, você não vai parar e não vai mesmo. Não há nada que te impeça de parar. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo, é com a sua casa, é com a minha casa. E nós vamos continuar avançando. Em nome de Jesus. Olha só. Mas a ordem é chegar do outro lado e você vai. Não vamos, Néia, nós não vamos parar, não vamos parar. Gente, a Néia é uma pessoa linda, que teve um testemunho lindo, um milagre lindo dentro do seu lar. Ela não desistiu, ela não saiu do barco. Glória a Deus. É assim, eu chorei muito. Irmãs, você não tem noção de como é isso. Quando o Senhor, ele nos proporciona uma vitória que a gente está esperando, mas quando a gente não sai do barco, quando a gente não desiste, a travessia é muito difícil, mas o Senhor é aquele que está conosco. E nós não podemos sair. A ordem, irmã, tem uma ordem para que nós não abandonemos o barco. Aleluia. Glória a Deus. Alguém, através do teu testemunho, alguém vai ser levantado. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo, através da tua vida, da minha vida. Olha que responsabilidade, irmãs. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare, irmã. Você não vai. Deus é fiel. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai. Gente, olha só. A minha amiga linda, Paula Lorosa Tomás, está aqui. Nossa líder. Lá na nossa igreja. Uma amada querida. Que também comanda um exército de mulheres para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Lembrem dela, irmãs. Paula Lorosa Tomás vai ter uma bebê linda. Quando as irmãs puderem, pegue esse nome. Ora por essa família. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, irmãs, quando a gente tem
um exército levantado de mulheres. Nós temos um exército também de mulheres aqui em Aldeia da Prata. Um exército de mulheres que se levanta também num grupo para orar. Através da vida dessa jovem. Ela é uma jovem que tem se levantado, ouvido a voz do Senhor. E assim somos nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ainda que seja difícil continuar a caminhada, continuar a travessia. Nós precisamos avançar. E o Senhor tem nos ajudado, porque não tem sido fácil. Elisângela, meu amor, linda do meu coração, uma outra amiga querida. Olha, gente, eu tô muito feliz de ver vocês aqui. E 10h25, vamos começar, né? Vamos iniciar a palavra do Senhor. O Senhor vai falar, já falou comigo e vai falar com vocês também. Eu já até coloquei na descrição do vídeo a palavra. Nós vamos falar sobre uma tempestade, né? Lá no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 10. Nós vamos ver ali a travessia de Paulo para chegar a Roma. E eu já quero iniciar essa palavra. Rejane, meu amor, paz do Senhor, bom dia, amiga querida. Irmãs, possa ser que eu não consiga, Andréia Pereira, eu não consiga acompanhar todas as irmãs, sobe muito rápido. Mas depois eu vou olhar todos os comentários, tá bom? Mas vamos lá, voltando à palavra do Senhor, nós estamos aqui no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 10. Aqui vai falar sobre a chegada de Paulo a Roma. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer do desejo de Paulo de ir a Roma. Ele menciona que ele tinha esse desejo de ir a Roma e depois a Espanha. Lá, voltando um pouquinho no livro de Atos, lá no capítulo 23, versículo 11, vai dizer assim: e na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, o Senhor se apresentando a Paulo, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique em Roma. Opa, glória a Deus. Ou seja, Paulo tinha um desejo de ir para Roma, porém também era propósito do Senhor que ele fosse para Roma. Então, olha só, ele tinha um desejo e o Senhor tinha um propósito. Casou. Muitas das vezes os nossos desejos, as nossas vontades precisam estar de acordo com a vontade do Senhor. Isso é muito importante. E o que acontece? Paulo sabia que ele ia estar em Roma. Muitas das vezes, irmãs, o Senhor nos fala algo. Nos dá uma promessa, né? Você recebe uma promessa no seu casamento, na vida do seu filho, na sua vida financeira. A promessa, ela tá lá. Só que nessa promessa tem o seguinte: nós não sabemos como que nós vamos chegar até lá. Vai acontecer, é um fato. Se o Senhor falou, irmãs, descansa o teu coração. Aquele louvor que nós ouvimos, descansa, quem te prometeu vai te garantir. Agora, olha só, nós não sabemos como nós vamos chegar lá. Paulo chegou a Roma, ele chegou preso e depois de um naufrágio. Mas o que o Senhor prometeu a ele, o Senhor cumpriu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos, mediante a isso, nos preparar, porque nós não sabemos como vai ser a travessia. Possa ser que ela aparentemente seja tranquila, mas possa ser que sejamos surpreendidos por uma tempestade que nos acomete
Irmãs, nós estamos aqui, não somos daqui não, mas nós estamos aqui por um propósito. Você nasceu por um propósito, você está aqui por um propósito e você está seguindo viagem para a eternidade. E não é fácil você chegar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem nos despertado e tem nos orientado nessa travessia, que às vezes não é fácil. O inimigo, ele nunca vai facilitar a nossa chegada no nosso destino ao qual o Senhor projetou para a minha vida e para a sua vida. Mas ele vai nos garantir que ele vai estar conosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor, tá? Eu vou estar pulando, irmãs, porque a gente vai falar do 10 ao 44. Não se assusta, porque a gente vai falando a respeito dessa viagem até chegar o destino, que é a Ilha de Malta, que aí já é outro assunto. Nós só vamos falar sobre a travessia de Paulo. Amém? Então vamos lá. No versículo 10 vai dizer o seguinte: dizendo-lhe: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paramos aqui. Paulo sinalizou que não era para seguir viagem. Ali eu creio que o Espírito do Senhor já estava falando com ele. Porém, Paulo estava preso. Paulo ia ser julgado, né, em Jerusalém, mas ele sabia que ele precisava chegar a Roma e lá tinha um impasse entre saduceus e fariseus, os dois. Então, uns acreditavam, os fariseus, e os saduceus não, na ressurreição de Cristo. Então, naquele impasse, né, Paulo escolheu ser julgado por César em Roma. Havia um propósito, irmãs, nisso. E aí, Paulo foi preso, né? Vocês devem conhecer essa história, né? Então, eles conseguiram ali um navio para fazer o transporte não só dele, e havia 276 pessoas nesse navio. Então, vamos lá. Paulo sinalizou que a navegação há de ser incômoda. Então, ele estava dizendo que ia haver problema, que não era. E às vezes, irmãs, a gente não dá ouvidos àquilo que é falado por Deus para as nossas vidas. Existem placas de sinalizações dizendo que não é para fazer. Existem sinais de advertências que nos dizem que não é para fazer. Nós precisamos estar atentas a esses sinais. Às vezes, a pessoa que vai querer seguir viagem é uma pessoa que é até preparada para aquilo, porque o piloto e os navegadores, eles queriam. Paulo era preso, mas Paulo tinha algo que eles não tinham. É o que você tem. É a presença de Deus na tua vida. É o Espírito Santo ministrando ao teu coração, comunicando com você para você comunicar para o outro. Ou seja, às vezes a gente fala, às vezes a gente orienta os nossos filhos, não faz, não vai fazer, que não vai dar certo. Às vezes a gente fala, né, somos usadas por Deus para outras pessoas e as pessoas naquele momento não entendem o que Deus está querendo falar. Por isso que vai uma observação para a gente, sempre que receber algo da parte do Senhor, a gente colocar diante do Senhor. É importante, irmãs, pode nos livrar de grandes encrencas e enrascadas. Então aqui vai dizer que Paulo sinalizou. No 11 vai dizer o seguinte: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Olha aí.
eles acreditaram mais no piloto, que era o natural daquele momento, ele que era o piloto, ele que conhecia de embarcação, era ele que estava à frente daquela viagem. Eles não ouviram o que Paulo estava dizendo. Então, às vezes, olha só, a gente dá mais crédito realmente ao que está aos nossos olhos, né, o natural, do que o espiritual. Então, às vezes, o natural a gente precisa deixar de lado, irmãs. Nós somos do reino, nós precisamos começar a olhar para aquilo que é do alto e deixar um pouco as coisas terrenas aqui, porque vai ficar aqui. A gente não vai levar nada para a eternidade. Então, tem um ditado que diz assim, ó: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre a voz da maioria quer dizer que é aquilo que é verdade. Não. Às vezes, uma única pessoa no meio daquela multidão vai ser contrária. Nós vemos isso, irmãs, no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, quantas das vezes os profetas sinalizavam e falavam e o povo não cria. E eles entravam em grandes enrascadas sempre, quando não ouvia a voz de Deus. E nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, aquilo que Ele está nos sinalizando. Então, seguindo, vamos seguir viagem aqui. No 12 vai dizer assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro invernar ali. Ou seja, aqui vai estar dizendo que a maioria deles decidiu seguir viagem. A maioria decidiu seguir viagem. E aí, eles seguiram viagem. Aí começa, irmãs. E aí uma observação que eu vou deixar para vocês. O tempo ali estava agradável. Tinha o piloto. O mar estava calmo e tranquilo. O navio estava seguro. Os marinheiros estavam lá, os tripulantes estavam lá, estava tudo uma bênção. E eles foram. Aí, olha só, no 13, o que vai dizer? E soprando o sul, bradamente lhe apareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta. 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Pronto. Aquilo que estava tranquilo, aquilo que estava bem, aquilo que estava suave, de repente soprou um vento e não tinha mais nada tranquilo. Nada mais era do jeito que estava. Soprou um vento, veio a tempestade e simplesmente acabou o sossego. Por quê? Porque a voz do Senhor não foi ouvida. Ele falou através de Paulo, não falou? E aí, só um minutinho, irmãs. Agora sim. É porque eu tô encostando aqui. Agora foi. Eu tô encostando aqui, toda hora tá dando impacto ali. Então, vamos lá. A aparência nos engana. A aparência, ela simplesmente, ela nos confunde. E a aparência, a palavra vai dizer que há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Então, a gente tem que ter cuidado com a falsa tranquilidade que nos aparece. Porque, às vezes, a gente olha a situação e parece que está tudo bem. Mas olha só, as placas foram sinalizadas lá atrás. Irmãs, nunca vem algo sobre a nossa vida sem antes sermos sinalizadas. Preste atenção nisso. Deus, ele envia os sinais. Os sinais são trazidos para a nossa vida. Ou seja, olha só. Seu filho chega em casa 3 horas da manhã. É um sinal, irmãs. A gente precisa ficar atento.
O casamento já não tem mais diálogo. Você já não está dialogando com seu esposo. Não estão mais conversando. É uma advertência, é um sinal. Tem coisas que vêm, irmãs, suavemente, e a gente precisa observar para tratar, para consertar. Nós precisamos nos posicionar mediante aquilo que o Senhor está nos mostrando, porque Ele mostra. Irmãs, o Senhor sempre vai te sinalizar. Opa, o sinal tá amarelo, vai ficar vermelho. Para quê? Para que a gente consiga identificar e reverter aquela situação. Porque quando a tempestade chegar, irmãs, não tem o que fazer. É atravessar no meio dela. E é isso que aconteceu aqui. Então, eles foram, teve um transtorno enorme, né? Começou ali. E aí, no 15, nós vamos ver... Não, nós vamos pular agora... Não, 15 mesmo. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, olha só, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Olha aí. Vai dizer a palavra do Senhor que o navio foi arrastado e não podendo navegar contra o vento. Aí eles tiraram o leme e deixaram o barco ir à deriva. Pronto. Irmãs, agora acabou. Eles não tinham mais controle de nada. O controle saiu da mão deles. O barco estava à deriva, o mar estava levando, ele não sabia para onde. E isso acontece também na nossa vida. Ó, a ordem é chegar do outro lado. Ele sabia, meu esposo lindo colocou, a ordem era chegar do outro lado, a ordem era chegar em Roma. Paulo não sabia como que ia chegar, ele sabia que ele ia chegar, ele sabia, os outros não. Ali naquele momento, quando o barco foi à deriva, que eles ficaram ali, irmãs, acabou. Tem hora que é necessário o Senhor tirar o controle das nossas mãos para que Deus possa agir. Ali naquele momento, foi tirado. Eles largaram o leme e o barco foi. E agora? Nessa hora, não tem o que fazer, irmãs. É confiar no Senhor, é crer no Senhor e entender que Ele está agindo, que Ele não vai largar a embarcação que você está dentro. É por sua causa que vidas não são ceifadas. Aqui, por causa da vida de Paulo, um preso, que 276 pessoas não morreram, porque Deus tinha um propósito com Paulo. Aleluia! Então, mas olha só, ainda que ele tivesse um propósito com Paulo, ainda que ele tivesse uma responsabilidade, ele não isentou a tempestade. Por quê? Porque os sinais foram dados lá atrás e eles não ouviram. Então ele permitiu que eles passassem. Sabe por quê, irmã? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Se ali eles estivessem, porque eles deram ouvido à voz de quem? Do piloto. Então, se eles tivessem chego, sabe de quem ia ser a glória? Da tripulação. Não vai não. Não vai não. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se o Senhor falou, através de Paulo, que não era para ir, e eles foram, vocês vão chegar. Porém, vocês vão passar por uma tempestade para vocês entenderem que eu sou Deus, que eu preciso ser obedecido. Existem leis, existe doutrina que precisam ser seguida para que as bênçãos te alcancem. Não adianta, irmãs, evangelho não pode ser seguido de qualquer maneira. Você não pode, você precisa se posicionar diante do Senhor. Olha, nós vestimos uma roupa de responsabilidade. É de quê? De um exército que está marchando e que muitas das vezes a gente, através das nossas vidas, precisamos pegar aqueles soldados que estão feridos no meio do caminho e não deixar ninguém para trás. Então, a responsabilidade do reino sobre nós é muito grande. Mas o Senhor tem uma promessa na minha vida e na sua vida. E vai se cumprir, irmãs. Como? Irmã Débora, eu não sei como, mas vai. Deus, ele é poderoso para cumprir
Porque a palavra vai dizer, isso a gente ouve muito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não volta vazia. E tudo isso a gente ouve. Mas tem hora, irmãs, que a gente não pode ser só ouvinte. A gente precisa ser praticante da palavra e aplicar essa palavra na nossa vida. Então, continuando aqui, né? Nós vemos que a situação fugiu do controle da mão deles. E outra palavra para a sua vida, ainda que o controle fuja da sua mão, o controle permanece na mão do Senhor. Quando sai da sua mão, é porque o Senhor está agindo, ainda que você não veja. Então, não se desespere quando as coisas parecem que fogem do nosso controle. Muitas das vezes, irmãs, a gente tem vontade de ter o controle sobre as coisas. Às vezes é dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente quer tomar a frente. Mas às vezes é necessário que a gente entregue na mão do Senhor para que Ele haja. Né? A gente não pode impedir o agir de Deus. A gente precisa, ainda que seja difícil, irmãs, e vai acontecer, vai. Porque às vezes a gente toma o controle e nem percebe que tomou. Mas aí quando o Senhor nos sinaliza, a gente, opa, peraí, Jesus, precisa ser contigo. Isso é demais para mim, é muito pesado, eu não vou suportar isso aí. Então a gente deixa na mão deles. E aí, irmãs, no 17, no 16 vai dizer, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levando este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo dar à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Ou seja, nada resolvia. No 18, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Paro aqui. Ou seja, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Irmãs, tem vezes que nós precisamos, com as nossas próprias mãos, começar a tirar aquilo que está pesando. Aquilo que vai aliviar o peso que está no navio. Era necessário nessa hora. Isso aí, Neia. É necessário que a gente perca o controle para que o Senhor haja. Então, Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente não sabe, muitas das vezes, nem o que a gente está falando, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, aqui, eles, com as mãos dele, eles jogaram a armação do navio no mar. Porque era necessário isso ali, irmãs. Eles já estavam, eu imagino, no desespero. E devem ter pensado assim, Paulo avisou. Não era pra gente ter feito isso. Mas já fizemos, não tinha mais jeito. Ali ele estava. E vem, no 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, sol nem estrela, e caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, ou seja, era grande, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, quem está relatando isso aqui, irmãs, é Lucas. Lucas estava lá. Ele era uma testemunha ocular do que estava acontecendo ali. E ali ele diz que a esperança de salvação havia acabado para eles. Então ali eles perderam as forças, ali eles estavam enfraquecidos, ali eles estavam achando agora acabou. Alguém já passou por isso aqui? Não tem mais jeito, vamos morrer. Não demos ouvido à voz do Senhor. Alguém se identifica aí com isso? E aí, no 21, e havendo já muito que não comia, então Paulo, se pondo em pé no meio deles, disse:
Fora, na verdade, razoáveis, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitaríamos este incômodo e esta perda. Ou seja, olha que interessante, irmãs. Paulo aqui, ele no 20 vai dizer que não tinha sol, não tinha estrelas, o céu estava, vamos dizer, de bronze, eles tinham perdido a esperança, né? Denise, meu amor da minha vida, amor meu, isso é um amor enorme na minha vida. Ali ele falando o seguinte, não tinha mais esperança, a esperança estava perdida, eles não tinham mais esperanças, o céu estava de bronze, não tinha sol, não tinha estrela, não tinha nada. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Na nossa vida tem tempestade, sim, mas tem anjo do Senhor também. Tem fornalha, mas tem o quarto homem da fornalha que está comigo e com você. Tem cova dos leões, mas tem presença de Deus que vai fechar essa boca aí. Aleluia. Então, aqui, Paulo, olha só, se posicionou. Ele se levantou. E sabe como é que ele se levantou aqui? Como um encorajador. Ele não se levantou aqui, ele trouxe à memória deles que ele tinha avisado sim. Porém, de uma forma diferente, porque muitas das vezes o que a gente faz? A gente dá os sinais de advertência, só que muitas das vezes a gente fala o quê? E quando não fala assim, ó, bem feito, eu avisei. Eu não falei que ia acontecer? Eu falei que ia acontecer, você não me ouviu, porque nós somos humanas e nós temos esse hábito. Mas Paulo aqui se levantou como um encorajador, porque Deus levantou Paulo nessa embarcação. O propósito era com Paulo, o propósito é com você, Denise, é com você, Neia, Paula Tomás é com você, Elisângela é com você, aleluia, Tânia é com você, Patrícia Ferreira, o propósito é com você. Deus está levantando mulheres para dizer que o propósito é com você, é através de você que ele vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua vida, na vida dos seus. Creia nisso em nome de Jesus. Luciana Gomes tá aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, minha amiga linda. Amo você. O Senhor tem propósito com você também. Em nome de Jesus, o Senhor nos levantou. Eu estou muito feliz, irmãs, eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão aqui, não estou conseguindo falar o nome, porque para mim não aparece muito. Mas Deus, Ele sabe que você está aí, depois eu vou responder esses comentários todos. Mas olha só, então Ele levantou Paulo para encorajar aquela tripulação. E aí nós vamos entender por quê. Vamos continuar seguindo. No 22, mas agora, nos admoeste, ou seja, os ensino que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava dizendo que nenhuma vida se perderia ali, mas que se perderiam. Muitas das vezes é necessário, irmãs. Às vezes a gente vai perder algumas coisas sim. Mas olha só, a vida, o dom da vida, o Senhor não permitiu que fosse. Aqui está falando que todos iam se salvar, haveria salvação para eles. Agora a história mudou. Sabe por quê? Porque agora eles começaram a ouvir o que o Paulo estava falando. Agora eles deram crédito e foi necessário que isso acontecesse, sabe por quê? Porque Paulo precisava ali ser honrado, porque ele avisou. Mas ele se levantou, Janiele, meu amor, linda. Ele levantou e se posicionou e ali foi como um encorajador. E ali ele falou, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, não se desanima não.
né? Nós precisamos, às vezes, no meio da tempestade, abrir os olhos para conseguir enxergar a intervenção de Deus, porque ela vem, irmãs. A intervenção de Deus, ela vai vir no momento ao qual você estiver ali desesperado, porque o desespero vem. Não adianta falar que nós somos mulheres guerreiras, nós nos desesperamos, nós ficamos ansiosas, nós temos medo, né? Principalmente quando assola o meio nossa família, né? Então vem tudo isso. Mas nós conseguimos combater como? Com a palavra. Nós conseguimos combater como? Louvando. Parece que nada está acontecendo. Aninha linda do meu coração. Mas Deus é aquele que faz quando Ele diz que Ele vai fazer. Aí, olha só. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia. O anjo do Senhor, ele vai estar com você no meio do furacão, do terremoto, do vendaval, daquilo que vier. Ele vai estar. Então, só creia nessa palavra. E ali Paulo falou que o anjo esteve com ele, dizendo: Paulo, não temas, e eis que Deus te deu todo quantos navegam contigo, aleluia. Paulo estava responsável por aquelas vidas naquele momento. Não temas, Paulo, ninguém vai se perder aqui. Seja um incentivador, chame eles, encorajem eles, diga que ninguém vai se perder, fala que eles não precisam ter medo. Mas eles vão passar por uma dificuldade, mas eles vão chegar do outro lado, eles vão chegar na ilha, aleluia. E aí, continua: portanto, Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito, aleluia. Assim como me foi dito, vai acontecer. Olha a fé desse homem no meio de uma tempestade. Irmãs, eu estava aqui tentando imaginar como seria isso. Eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar um barco à deriva, já tendo sido lançado ao mar, a estrutura, e eles estarem ali, e Paulo dizendo para eles terem bom ânimo, porque não ia acontecer nada com ninguém. Ia se perder as coisas, mas eles iam ser salvos. E aí, continua: e contudo, é necessário irmos dar numa ilha. Aí entra o seguinte: eles precisavam começar a procurar uma ilha. Irmãs, Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível, ele faz. Mas o possível, quem faz? Somos nós. Tem coisas que o Senhor não vai fazer por mim e por você, mas Ele vai nos dar, vamos dizer, o caminho das pedras para que a gente possa fazer. E era necessário que eles dessem numa ilha. E aí a palavra eu vou adiantar um pouquinho, né? Que depois disso, quando eles precisavam chegar numa ilha, e aí à noite, porque tinha muito rochedo, muita coisa lá, eles lançaram a âncora. No 29 vai dizer que eles lançaram a âncora e oravam e desejavam que chegasse logo de dia. A palavra vai dizer isso. Desejando que viesse o dia, porque eu imagino, à noite tudo é pior, irmã. Tudo piora à noite. Alguém já passou por isso aqui? À noite tudo fica mais difícil. Na hora de dormir, só Jesus, quando a gente está com muita coisa na cabeça. Às vezes nem orar você não consegue. Por isso que é bom a intercessão, irmãs. Mulheres orando pela sua vida. Mulheres intercedendo. Não despreze um grupo de oração nunca. Porque essas orações são que estão te mantendo de pé. Você às vezes não entende por quê. Porque você não consegue orar, você não consegue ter uma palavra. Mas tem mulheres ali te colocando de pé espiritualmente. Aleluia por isso, glória a Deus. E aí, olha só, no meio da tempestade. Olha só, quando a gente sai às vezes o tempo está muito bonito. Quando chega no meio do caminho, o céu fecha e cai aquela tempestade. O que a gente faz? A gente corre para um lugar para nos abrigar até aquela tempestade melhorar, não é assim? Então tem hora que é necessário você lançar a âncora, esperar um pouquinho.
até chegar o dia seguinte. Eles queriam, a palavra de Deus não diz assim, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer? Então, às vezes é necessário a gente jogar a âncora, esperar um pouco, espera amanhecer. E aí, olha só o que vai falar. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote, lembra que eu li que ficou um bote salva-vida lá? Eles jogaram as coisas no mar, mas o bote salva-vida ficou ali. Então os marinheiros queriam entrar no bote e ir. Mas olha só, eles não entendiam de embarcação, não eram os marinheiros que estavam por dentro do negócio. Paulo nessa hora vai dizer para eles assim: não vai pular ninguém não, no barco não. Vocês não são os marinheiros, vocês não são os pilotos, vocês não são entendidos. Fica aqui, porque se vocês pularem, as vidas vão se perder. Fica aqui, é você que conhece agora o navio. Você não falou lá que o piloto, que vamos seguir viagem? Agora não sai não, fica aqui. Vai ficar todo mundo junto. Vai ficar todo mundo junto. Aleluia. As brasas precisam estar juntas. Vai ficar todo mundo junto. Ninguém vai perecer, mas é necessário que fique junto. Aleluia. E aí, continua a palavra dizendo que eles lançaram o bote, deixaram o bote ir. E aí a palavra vai continuar nos dizendo que ele pediu, né, para quê? Para que eles se alimentassem. Já estamos 14 dias aqui. Tá todo mundo fraco. Precisamos nos alimentar. Como que se alimenta no meio dessa tempestade? Paulo estava alimentado espiritualmente, né? Ele estava espiritualmente alimentado, mas fisicamente estava todo mundo fraco. Então ele fala assim: peraí, vamos nos alimentar, nós precisamos nos alimentar para seguir, porque vocês não vão conseguir. Paulo já sabia que eles iam ter que ser lançados às águas, irmãs. Fraco, você não vai conseguir, você não vai ter força. Então Paulo falou: vamos nos alimentar, né? E depois que a gente se alimentou, a palavra vai dizer que eles ficaram melhores. E aí depois que eles se alimentaram, jogaram todo o trigo no mar, jogaram tudo fora. Mas eles já estavam alimentados. Às vezes é necessário a gente cuidar da nossa vida espiritual e do nosso físico. Quantas das vezes a gente não se alimenta mediante a situação que acontece? Não consegue comer, não consegue, fica prostrada, não é verdade? E Deus está falando: não, você tem que se alimentar sim, você precisa alimentar o seu corpo. O templo do Espírito precisa também estar bem, ainda que seja difícil. E eles obedeceram a voz de Paulo aqui. E aí vai continuar, irmãs, dizendo que ele teve bom ânimo, que eles comeram e tal. E aí, olha só, deixa eu achar aqui o 39, versículo 39, vamos pular para lá. E sendo já dia, aí já tinha amanhecido, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia e consultaram sobre se deveriam se encalar na ilha. Ou seja, eles avistaram a ilha. Eles avistaram a ilha e eles levantaram âncora. Depois que eles viram um lugar seguro, eles levantaram, porque agora já tinham um destino, já estava chegando. E aí eles queriam, aqui a palavra vai dizer que eles queriam que matassem os presos, para que os presos não fugissem. Olha só, no meio da tempestade tem um abençoado que está preocupado com os presos. E aí, temendo pela vida de Paulo, né? Ele conseguiu convencer que nenhuma alma ia se perder. E aí, já está falando no 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então eles se refizeram e ali eles falaram o seguinte: aqueles que sabem nadar, pula e vai. Quem não sabe nadar, pula e se agarra num destroço. Se agarra numa madeira, se agarra aí aonde você tiver um lugar firme para você se agarrar. Ninguém vai se perder.
Mas é necessário que você se agarre para chegar na ilha. A ilha de Malta era um propósito de Deus lá. Primeiro na ilha de Malta, até chegar a Roma. E aí eles finalmente, irmãs, obedeceram aquilo que Paulo falou. Uns foram a nado, outros foram pendurados, outros... Nenhuma vida se perdeu. 276 vidas se salvaram. Porque o Senhor disse que aconteceria. Então, ainda que a circunstância diga para você que não vai acontecer, o natural diga para você que não vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer. Aleluia, Ele nos garantiu e às vezes é necessário darmos numa ilha, é necessário antes pararmos em algum lugar porque tem um propósito lá. Glória a Deus, me veio aqui João 4,4, Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Por causa de uma mulher samaritana, era necessário passar em Samaria. E depois, as irmãs continuem lendo o 28, que vai falar do propósito de Paulo na ilha de Malta. Aleluia! E aqui, irmãs, eu encerro essa palavra. E crendo que o Senhor falou, que Ele falou poderosamente comigo. Tempestades vão vir. Se eu falar que não vai vir, ou se alguém falar para você que não vai acontecer, não acredite nisso não, ela vai vir. Porque o Senhor está te preparando. Vocês que estão aqui são mulheres guerreiras. Vocês que estão aqui foram comissionadas para uma grande guerra. Eu estava falando com a Denise, conversando com a Denise, falando com a Denise as coisas que tinham acontecido simultaneamente assim, ó. E ela falou assim, glória a Deus, isso é porque você é uma guerreira de oração. E assim como você é uma guerreira, se você se prontifica a guerrear por vidas, vai sobrevir tempestades sobre a sua vida. Mas você não está sozinha não. Você tem um exército com você. E Deus tem levantado mulheres com esse propósito. Não desista daquilo que o Senhor falou ao seu coração para você fazer. Ainda que seja difícil ou ainda que não acreditem. Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te usar. Deus vai cumprir o propósito na sua vida, ainda que as circunstâncias digam que não. Aleluia. E agora, irmãs, nós vamos ouvir um último louvor. Eu vou orar, porque chegamos no nosso horário. E você vai colocar diante do Senhor, nessa oração, aquilo que você está atravessando agora. É você e Deus. Deus, Ele vai agir na sua vida. Não é porque eu estou falando, não. É porque Ele tem propósito contigo. Você tem um desejo que se assemelha com o propósito de Deus. Coloca isso diante do Senhor, para que o Senhor te prepare para você passar. Porque você precisa ser preparada para passar pelas situações que porventura venham a acontecer. Deixa eu achar o louvor. Nós vamos ouvir esse último louvor. Preste atenção nesse louvor. Nós vamos ouvir mais. E nós vamos... assim que ele terminar, nós vamos orar para terminar. E eu já quero agradecer a vocês, minhas amigas. Deus sempre vai enviar. Eu sempre falo. As pessoas falam, por que você chama todo mundo de amiga? Porque em algum momento da minha vida, vocês foram usadas. E eu não esqueço isso. Amiga de oração, amiga de riso, amiga de conversa, amiga de levante, amiga de guerra. Seja lá qual seja a amiga que esteja na sua vida. Escuta esse louvor aí. Glória a Deus. Nenhum dos planos do Senhor para a tua vida vão se frustrar. Creia nisso. Não se frustrarão, irmãs.
E eu tô muito emocionada. Muita coisa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai permanecer sendo fiel à sua palavra. Eu não sei o que você tá passando na sua vida. Eu sei o que eu passei. E Deus sabe o que você tá passando. Continua crendo, irmãs. Valorize as mulheres de oração que entrarem na sua vida. Você vai ter, irmãs, grandes surpresas. Você pode estar sendo preparada, irmãs, para ser usada, assim como nós ouvimos no começo. Nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vocês já colocaram diante do Senhor a tempestade que está chegando na tua vida. Vamos orar agora. Poderoso Deus, Senhor, eu estou diante de um exército de mulheres, de um grupo, Senhor, que tem 2.400 mulheres para honra e para glória do Teu nome. Esse foi o Teu propósito, Senhor. Nessa hora, Senhor, essas mulheres estão aqui, colocando diante do Senhor as tempestades que elas estão enfrentando. Só elas, Senhor, sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Olha aí, Senhor, Tu tem plano com elas. Senhor, Tu tem propósito com elas. Senhor, que se cumpra. Senhor, fortalece essas mulheres a passar por essa tempestade, por esse vale, por esse deserto. Vai jogando por terra toda ansiedade, todo medo que nos acomete na tempestade. Na autoridade que há no Teu nome, eu profetizo, Senhor amado. Mulheres fortalecidas em Ti. Mulheres, Senhor amado, avançando, Senhor, para o alvo, para o propósito da soberana vocação. Aleluia. Senhor, o Senhor nos deu espírito de ousadia. Aleluia, para avançarmos. Pai amado, sustenta elas, ajuda elas, meu Senhor. Toma a liderança desse grupo. Senhor, toma as lideranças, Senhor, dos grupos. Toma essas mulheres que estão à frente de liderança, de mulheres, para honra e para glória do Teu nome. Senhor, toma essas mulheres que precisam ser revestidas do Teu poder. Aleluia. Toma essas mulheres que estão entrando. Toma essas mulheres que estão sendo preparadas. Toma as famílias, toma os filhos para honra e para glória do Teu nome. Senhor, que possamos viver para a Tua glória, que possamos, meu Senhor amado, ser aquilo que o Senhor diz que nós seremos, assim como Tua filha já pregou aqui. Aleluia, que possamos fazer da Bíblia literalmente um manual de fé e prática, sermos usadas, nos colocarmos nas brechas sem medo do que virá, porque o Senhor está conosco. Senhor, que através de nós possamos, Senhor amado, vivenciar e transmitir aquilo que o Senhor quer através das nossas vidas. Irmãs, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu quero agradecer a todas vocês. Vocês não sabem como meu coração está alegre pelo Senhor ter permitido que vocês chegassem até o final comigo. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, eu queria aqui... deixa eu ver se vai. Eu acho que... vamos fechar aqui. Deixa eu ver se vai acontecer. Aconteceu. Vamos fechar com esse louvor? 11h13. É 2 minutos. Vamos fechar com esse louvor aqui. Eu vou até aumentar. Não abandona. Eu amo esse louvor, irmãs. Não abandona, não. Vera não abandona. Andréia não abandona. Néia não abandona. Darcilene não abandona. Nelma Moraes não abandona. Olha só.
Alguém vai se levantar através da tua vida. Glória a Deus. Luciana, não abandone o barco, minha amiga. Elisângela, não abandone o barco. Daniele Ferreira, Ana Castro, não abandone o barco. É através da sua vida. Paula, não abandone o barco. Deus é fiel. Você não vai parar. Eu não vou parar. O Senhor falou que eu não vou parar. O Senhor falou que você não vai parar. E não vai. Se Ele falou, não vai. Janiele, não abandone o barco. Deus vai te usar poderosamente aí, na Bahia. Glória a Deus. Nós temos aqui pessoas da Bahia, pessoas de vários lugares nos assistindo, para a honra e para a glória dEle. É dEle, irmãs. Nós não somos nada. O Senhor é que é na nossa vida. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vai permanecer dentro do barco, dentro da presença. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Você está sentindo aí, irmãs? Eu estou sentindo aqui a presença do Senhor. Aleluia. Deus amado, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Minhas irmãs, minhas amigas, eu amo vocês. Deus sabe. Deus sabe do amor que Ele tem colocado no meu coração. Ó, eu não sei fazer isso, mas assim, né? Amo vocês. Acabou. E aqui eu encerro glorificando o nome do Senhor. E glorificando pela vida de cada uma. Eu amo vocês. Um beijo. Ah, olha só, irmãs. Preste atenção aqui. Vou pedir para as irmãs que estão aqui agora que segunda-feira orem, coloque, lembra da irmã Débora Castro e coloca, irmãs, as nossas vidas em oração. Meu netinho vai chegar segunda-feira. Coisa linda do Senhor. Olha como é que o Senhor tem propósito. Aleluia. Então orem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Meu netinho Miguel vai estar chegando. Orem por nós. Eu creio que já deu tudo certo. Ó, um beijo. Eu amo vocês.